Boa noite, vamos começar mais uma live, seja muito bem-vindo. Se você está vendo agora, está vendo esse vídeo gravado e estiver no YouTube, já se inscreve no canal. Ô Márcio, seja muito bem-vindo. Deixa seu like, compartilha, a gente me ajuda a compartilhar, vamos encaminhar para mais pessoas, que eu tenho certeza que tem muito casal aí sofrendo com rotina, não é verdade? Se esse problema já é um problema há muito tempo, me fala se vocês estão ouvindo bem. Se o áudio está bom, se o vídeo também está bom, se a conexão está boa. Se essa questão de rotina, né, de entrar naquela rotina cansativa do casal sempre foi um problema, agora então, durante a quarentena, tem sido muito pior. Então, acho que é um tema muito necessário. Então, se você conhece casais aí que podem estar sofrendo um pouquinho com isso, vamos enviar, me ajuda a compartilhar a live, envia lá no direct. Eu vou escrever aqui, tá? O tema da nossa live para quem entrar já saber. Carlos, Val, sejam bem-vindos. Eu vou escrever aqui, ó, tema. Como... Vai ficar grande esse tema, hein? Como melhorar relacionamento que caiu na rotina. Fala uma coisa pra mim, vocês que já estão aqui comigo. O que vocês acham mais difícil, mais complicado, assim, mais delicado que entra na rotina e que estraga o casamento? Que atrapalha o casamento? O que vocês acham que é o mais problemático? Qual é a rotina? Qual é o comportamento dessa rotina na vida de vocês? O que vocês acham? Não quer dizer que vocês vivam isso, né? Mas o que vocês acham? Será que é a vida doméstica? Será que é a criação de filhos? Será que é a sexualidade? Será que os horários, né? Questão de cumprir horário, de ter horário para entrar, horário para sair. E durante a quarentena tá tudo mais complicado. Fala pra mim na opinião de vocês. Eu ia colocar uma caixinha de perguntas lá no Stories, mas depois eu acabei esquecendo e eu lembrei, estava quase na hora da live. Que eu tô preparando novidade, gente. Em breve vamos ter mais novidades aí, com fé em Deus. Toninha, seja muito bem-vinda. O ideal mesmo é não esperar o relacionamento cair na rotina para começar a fazer coisas diferentes. Mas infelizmente tem muita gente, muitos casais que às vezes se desperta para que caiu na rotina depois que já está lá dentro, né? E não estou dizendo em rotina de horários, porque uma rotina facilita a nossa vida. Ter horários para determinadas coisas, às vezes é muito necessário, dependendo do ritmo desse casal, dessa família. Então não é essa rotina de ter horário. A rotina nesse sentido aqui que eu trouxe pra gente conversar sobre, é aquela coisa cansativa, aquela coisa que não tem mais novidade. Ah, eu não aguento mais olhar pra sua cara. Tipo, eu não te aguento mais, eu quero umas férias. Não é que eu não te amo, não é que eu quero divórcio, eu só quero férias, ficar uma semana sem olhar pra sua cara. Eu acho que nessa quarentena aconteceu muito isso dentre os casais. Por isso, o maior número de divórcios, de separações. Então, muita gente, muitos casais começaram a se conhecer de verdade durante a quarentena. E isso é muito legal de falar, porque eu já passei por isso. Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ô, Júlio, seja bem-vindo também. Primeira vez aqui na live, né? Quando a gente se casou, meu marido e eu, que já vai fazer 19 anos daqui a alguns dias, a gente sempre trabalhou fora, né? Sempre separado, ele em um lugar e eu em outro. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, nós começamos a trabalhar juntos. E esse trabalhar juntos, pra vocês terem ideia, na quarentena a gente não sentiu diferença nenhuma. Pra gente, a nossa rotina dentro de casa não fez diferença. Eliane, tudo bem? A nossa rotina não fez diferença com a quarentena. Lu, seja bem-vinda também. Por que não fez? Porque há uns 4, 5 anos atrás, a gente começou a trabalhar junto. E esse trabalhar junto foi onde a gente sentiu esse baque que aconteceu agora com milhares de casais durante a quarentena, porque a gente precisou ficar junto 24 horas por dia. Ou seja, eu conhecia um Wagner que a gente se via de manhã, aonde os dois iam trabalhar,
e à noite a gente se via de novo, que dormia junto, de manhã ia trabalhar de novo. Então ele ficava muito mais tempo na empresa onde ele trabalhava e eu com as pessoas com quem eu trabalhava do que nós dois juntos. Final de semana era raro ficar em casa, então eu estava sempre com a família, passeando em um lugar ou em outro. Não é assim que acontece normalmente na nossa vida? Sem quarentena? Pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Rodrigo, Eli, Rosilda, sejam bem-vindos. Então, a gente sentiu esse baque nesse tempo lá atrás. Cara, eu olhava pro meu marido às vezes e falava assim, nossa, eu não te conhecia. Eu não conhecia esse Wagner. Eu não via isso. Por quê? Porque eu não trabalhava com ele. Eu não via ele estressado no serviço. Eu não via ele frustrado quando acontecia alguma coisa que ele não queria que acontecesse. Eu não via ele nessa versão profissional, né? Essa persona profissional. Eu conhecia ele como pai dos meus filhos, como meu marido, como filho, né, dos pais dele, que eu estava ali por perto, mas também não vivi. Quando ele era solteiro, não estava lá o tempo todo. Então a gente vai reconhecendo as pessoas conforme a gente vai convivendo com elas. E milhares de casais não se conhecem, gente. Conhece só, mostra para o outro só aquilo ali que está querendo mostrar naquele momento. Porque me falar que uma pessoa que convive com outra 2, 3 horas por dia, falar que conhece? Não conhece. A gente fica com a gente 24 horas por dia, a gente se conhece. Imagine com alguém que a gente só dorme. Ou então só conversa de vez em quando. Quantos e quantos maridos chegam em casa e, tipo, tomam banho, janta, vai pra televisão, mulher tá lá, tipo, na correria, no dia a dia, não se conversam. E de repente precisa ficar em casa, juntos, um olhando pra cara do outro o tempo todo. Almoça junto, janta junto, toma café junto, não tem hora, não tem mais individualidade, não tem privacidade dentro de casa, né? Não tem mais tempo para ficar sozinha, não tem tempo para fazer as coisas que costumavam fazer. Então, tudo isso faz com que mexe com a nossa rotina. Tia Dita, seja muito bem-vinda. Paula também, seja bem-vinda. Então, é dessa rotina que eu quero falar hoje. Dessa que fugiu totalmente do que a gente já viveu até hoje. Eu vejo casais com 30 anos juntos que estão se conhecendo agora, de ficar realmente junto, de ter que trabalhar em casa. E tudo isso não é fácil. Hoje você sabe disso, né, Ana? Não é fácil, gente. A convivência é um desafio. É por isso que relacionamento faz com que a gente cresça. E se não fizer, tem alguma coisa errada. É para isso que servem os nossos relacionamentos, né? Pra gente aprender a lidar com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades. Ainda mais agora na pandemia. Muitos casais estão se conhecendo os dois lados da vida a dois. Exatamente. Exatamente. Porque antes, em férias, ia fazer o quê? Ia viajar. Não ficava em casa, né? Ou então ia pro bar, ou então ia pra casa de alguém, e agora? Não pode ir pra lugar nenhum, tem que ficar em casa, vou ter que te suportar. E aí, não à toa, né, a gente vê tanta piada, né? Eu não sei o que eu vou fazer, o bar tá fechado, não sei quem não me quer, não sei quem não me quer, minha mulher não me quer em casa. Gente, todas essas piadas têm um ponto de verdade. E acaba sendo engraçado mesmo, porque é a verdade. E a gente se identifica, né? Muitas pessoas se identificam e compartilham e vira piada. Mas enfim, para começar o nosso assunto de hoje, eu trouxe uma história. Talvez você já ouviu essa história em outras situações, assim, com outros personagens. Eu acho que eu mesmo já contei ela, mas em outro personagem. Mas agora eu vou falar... Também amo, tia. Tá muito quente aí? A senhora tá onde? Tá em Mundo Novo? Hoje eu vou falar essa história como marido e mulher. Então vamos imaginar, né? Uma esposa estava cansada, de saco cheio do marido. Meu Deus, aquele homem reclamando e jogado no sofá e não queria fazer nada. E ela falou, cara, eu não posso me separar, né? Minha cultura não permite, minha família vai me condenar. Tiago, tudo bem? Então, eu preciso me separar e eu não sei o que eu faço. Aí ficou sabendo de um senhor que trabalhava com ervas, né? Que fazia lá umas ervas, tanto para curar quanto para matar. E ela foi atrás desse senhor. Quando chegou lá... Ai, Cleoma, que gostoso. Também amo, ó. Beijo. Quando ela chegou nesse senhor que preparava esses medicamentos e venenos também, ela falou, olha, é o seguinte, eu vou ser bem sincera com o senhor. Eu preciso que meu marido morra.
porque eu não aguento mais ele, eu não suporto. Ele tá lá, um peso morto dentro de casa, não me deixa crescer e eu tô vendo que ele é a minha trava, eu não consigo ser feliz e eu tenho certeza que a culpa é dele. E eu não posso me separar porque senão a minha família vai me condenar e a minha cultura não permite, enfim, eu não posso me separar. Então eu quero que o senhor faça alguma coisa para eu entregar para ele. Aí o senhor falou assim, bom, é o seguinte, eu faço, só que tem que ser aos poucos, para ninguém desconfiar que é você, né? Ele falou, não tem problema não, já aguentei até agora, aguento mais um pouco. Foi lá, preparou 1 quilo de ervas, né? E trouxe para ela. Falou o seguinte, é bastante, você vai ter que entregar uma colher, vai ter que misturar em alguma coisa 1 colher de chá por dia. E durante esse percurso, você vai precisar mudar a sua forma de tratar ele. Porque vocês brigam horrores, que todo mundo aqui na cidade sabe. Então você vai precisar tratar ele com mais carinho, com mais amorosidade. Você vai precisar fazer os carinhos. Você vai precisar conversar com ele de verdade, se interessar pelas coisas que ele vem te falar. Você vai precisar fazer programas com ele, né? Diferentes, coisas diferentes. Sair dessa monotonia de brigas e brigas que vocês vivem. Você vai precisar respeitar ele, você vai precisar falar com educação, você vai precisar parar de falar mal dele para as outras pessoas, porque todo mundo sabe que você não está suportando ele faz muito tempo. Então você vai precisar mudar todo esse comportamento, porque senão, na hora que ele morrer, todo mundo vai saber que foi você. E aí, se vierem para cima de mim, eu não tenho como esconder. Tudo bem? Tudo bem, então, combinado. Ela foi para casa com aquele pacote de erva e começou a entregar 1 colher de chá por dia para ele, misturada nas coisas, porque era ela que preparava tudo. E começou a mudar o comportamento dela. Porém, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o casamento dela estava transformado. Aquele homem que era grosseiro, desinteressado, que era chato, que só reclamava da vida, já estava outra pessoa, por conta da mudança do comportamento dela. Então acabou refletindo nele e ele começou a tratá-la diferente. Quer dizer, não era só ele que era chato, né? E aí foi passando o tempo, foi chegando perto das 4 semanas. Ele foi e falou o seguinte, ela correu para ele e falou o seguinte, eu não quero mais que ele morra. Porque aquele meu marido chato que eu falei para você, que eu brigava e que eu realmente falava para os 4 cantos da cidade que ele era o saco, ele tá diferente. Ele tá carinhoso, ele tá me ajudando em casa, ele tá colaborando, ele tá, nossa, super prestativo. Sabe que eu nunca tinha visto ele daquele jeito, nem quando a gente namorava. Ele tá muito diferente. Eu não quero que ele morra, mas o que é que eu faço? Faz um trem aí pra voltar, né? Pra ele não passar mal. Porque eu não vou aguentar agora perder ele. A gente tem uma vida junto, a gente tem... Aí começou a ver tudo aquilo que eles tinham construído juntos. E aí o tempo passou e aí o senhor falou para ela, não se preocupe não, porque o que eu coloquei para você não era veneno, não era nada, era só um matinho para você entregar para ele. O que realmente mudou nesse relacionamento foi a forma como você começou a lidar com ele e ele mudou a forma que ele lidava com você. Foi um reflexo da sua mudança. Então, você não muda o outro, mas o seu comportamento reflete no comportamento do outro. Aconteceu nessa história, não quer dizer que vai acontecer na nossa vida, mas as chances disso dar certo é muito grande. Então, para começar a falar da nossa rotina hoje, eu queria trazer essa história para a gente poder mentalizar. Não faz muito sentido, Tiago? Muito sentido. Gente, vamos compartilhar, vamos chamar mais gente para vir. Manda aí direct para pessoas que você conhece, para pessoas que estão aí no relacionamento que pode estar desgastado, né, com tanta situação, que eu tenho certeza que vai levar alguma mensagem produtiva hoje. Certo? Faz sentido para vocês essa história? Só o Thiago que gostou, teve mais gente? Põe seus coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão aí, que estão me ouvindo bem, tá? Então, por que eu trouxe essa história? Porque é muito comum a gente reclamar daquilo que está acontecendo na nossa casa. Mas é muito difícil a gente olhar a nossa responsabilidade naquilo que está acontecendo. E vocês sabem que desde quando eu comecei a fazer live, quem acompanha meu conteúdo, desde quando eu comecei a fazer vídeo e trabalhar com casais, eu não acredito que dicas de faça isso, faça aquilo vai resolver a situação. A mudança tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque quando eu faço uma ação e mudo aquele comportamento naquele momento, mas aquilo não muda, não me muda por dentro, não muda a minha maneira de ver a vida, isso não vai ter solução. Isso vai ser uma melhora momentânea, mas daqui a pouco cai na rotina de novo e faz tudo de novo.
Então eu trouxe algumas reflexões, trouxe também umas dicas que é para colocar em prática hoje já, tá? Para começar. Mas vamos falar um pouquinho mais profundo para a gente conseguir colocar isso na nossa vida para sempre, não só agora, certo? Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Vamos lá, me ajuda a compartilhar a live para trazer mais gente, mas depois também fica gravada, né? Então vamos lá. Primeira coisa, quem tá em casal aí, ou quem tá com mais gente em casa, para começar, pergunta para as pessoas que estão aí perto de você se você reclama muito. Isso serve para solteiro também, tá? Pergunta se você reclama muito, pergunta às pessoas. Por quê? Porque a gente não percebe quando a gente está reclamando demais. É raro quando a gente consegue perceber. Às vezes a coisa acontece tão no automático que a gente não vê que está reclamando. E a primeira coisa que nós precisamos mudar na nossa rotina para que realmente tenha solução é a questão da reclamação. Pessoas que reclamam demais, gente, não tem quem suporta ficar perto. E aí, o que está acontecendo? A gente sabe que é um momento atípico, que nunca aconteceu nada parecido com essa pandemia, não, pelo menos não na nossa geração, né? Que a gente se lembre, que a gente viveu. Mas a primeira coisa que começa a acontecer dentro de casa, dentro do relacionamento, é a reclamação um do outro. E nem sempre a gente reclama para o outro, mas a gente reclama do outro. Não é mais ou menos assim? Camila, Fabi, sejam bem-vindas. A Joselane também eu vi que entrou antes, seja bem-vinda. Rafael, ó que legal. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa observar, será que eu tô reclamando muito? Porque provavelmente você já identificou se o marido ou se a esposa está reclamando, né? Só que para você saber se você tá ou não reclamando, então pergunta para quem mora com você. Escuta, eu tô reclamando muito ultimamente? Eu ando reclamando muito? Porque a reclamação, ela não é à toa. Ela tem uma origem, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vocês já perceberam que muitas vezes, eu já fiz isso várias vezes, nem sei se hoje faço, mas eu já fiz, já sei que fiz. Às vezes, como quebra-gelo, a gente reclama. Tipo, você chega perto de alguém e você fala, tá calor, né? Às vezes você até gosta do calor, mas por que falou com um tom de reclamação? Porque o inconsciente coletivo tá muito assim, para reclamar, para olhar o negativo. Não é assim que funciona? Às vezes você chega, nossa, parece que vai chover. Puta, você tá doido para ter uma chuva, mas fala como se estivesse reclamando. Não pode ser o contrário? Será que não tem outra frase para quebrar gelo, para começar uma conversa, para conhecer alguém? Então, tudo isso você vê que são, assim, talvez sintomas da nossa cultura, sintomas da nossa sociedade, e a gente acaba pegando. Por quê? Porque não presta atenção no que está fazendo, porque faz as coisas no automático. Então, quem aí perguntou para alguém se reclama muito e qual foi a resposta? Gente, se a pessoa não responder, se olhar para baixo, se olhar para o lado, é sim, tá? A pessoa tá falando, não vai falar na sua cara, mas tá falando que sim, que você reclama muito. Se não tem ninguém aí para você perguntar agora, então na hora que você tiver a oportunidade, que você chegar perto de alguém que mora com você, fala, escuta, você acha que eu tenho reclamado muito? Se a pessoa falar não na hora, ótimo. Mas se a pessoa não responder, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para os lados, é sim, pode considerar como sim. Então, por que a gente reclama tanto, gente, na nossa cultura? E principalmente no nosso relacionamento? Porque, muitas vezes, a gente não é educado para expressar os sentimentos que nós temos. N vezes você passa raiva dentro do seu relacionamento, com o seu cônjuge, com a família, com o que está acontecendo. Lá já começou a aparecer os reclamões. Que legal. Então, muitas vezes a gente passa raiva e não fala. A gente não fala, olha, você fez isso, eu fiquei com uma raiva aquela hora, cara. Faz diferente, não faz mais isso. Fala o que você tiver que falar. Não fica falando pros outros. Não me expõe desse jeito, sabe? A gente não consegue falar. E quando a gente não fala, o que a gente faz? A gente fica soltando de pouquinho em pouquinho depois. Como? Com reclamações. Ai, você é chato, hein? Nossa, isso aqui, cara, é insuportável. Meu Deus, não aguento mais isso. Isso é reclamação que está expressando raivas contidas, raivas reprimidas que não foram resolvidas. Faz sentido isso para vocês?
Pensa aí, analisa aí. As épocas que vocês mais reclamam, não são as épocas que você mais passou raiva e engoliu? Passou raiva e não expressou o que estava sentindo? Se nós tivéssemos, né, na nossa educação, na nossa cultura, o hábito de estar falando aquilo que a gente está sentindo, de reconhecer os nossos sentimentos e expor com carinho, com amor, mas falar do que a gente sente, não precisaria de tanta reclamação. Então, quando você vê um marido reclamando muito da esposa, ou a esposa reclamando muito do marido, é porque dentro desse relacionamento tem muita coisa mal resolvida, muita raiva que foi contida, que foi reprimida. Talvez para não magoar, talvez porque no momento não dava para falar, talvez porque não sabia como se expressar, mas engoliu. E isso precisa sair de algum jeito. E aí começa a fazer o quê? Soltar aqui, soltar ali, soltar lá, sabe? De pouquinho em pouquinho, igual pato. Vai soltando a merda em qualquer lugar onde vai passando. Então, isso é uma maneira da gente analisar o que precisa ser melhorado dentro desse relacionamento. Se eu não conseguir curar em mim essas raivas que estão reprimidas e não conseguir colocar a situação em pratos limpos no meu relacionamento, eu não vou parar de reclamar. Estar junto com uma pessoa aonde internamente eu estou reclamando o tempo todo, vai ser impossível ter um relacionamento harmonioso. Aí as pessoas me falam assim, mas por que no começo é tão lindo? Por que no começo, a gente se tratava bem, a gente se respeitava, a gente gostava de ficar junto, a gente gostava disso. Tudo era novidade, né? Não fazia nada, ficava um olhando pra cara do outro e era novidade. E agora, se ficar um olhando pra cara do outro 5 minutos já dá briga. Não precisa nem chegar a 5 minutos que dá briga. Por quê? Porque lá no começo não tinha nada sem resolver. Naquele começo lá, o que estava acontecendo? Paixão, né? Aquele carinho. Nem via os defeitos do outro, só via beleza, né? Só via as partes boas. E assim vai mudando conforme vai acontecendo o relacionamento. Isso é natural, gente. A questão é, quando eu consigo analisar o que está acontecendo, eu consigo resolver. Então, essa questão do parar de reclamar é a primeira. Mas é fácil parar de reclamar? Fala pra mim, quem aí já tentou parar de reclamar? Ser humano esperneia quando nasce. Fora que acorda de mau humor. Eu não acordo de mau humor, viu? Meu marido falou que eu não acordo. O Wagner também não acorda, ele já acordou. Antes, né, amor? Quando era solteiro. Agora não acorda mais não também. Mas tudo é saber lidar com as pessoas, com as diferenças, né? Combinado não é caro. Se eu não gosto de conversar, então, não conversa comigo antes das 10 da manhã. Aí já vai melhorando e não precisa reclamar, né? Então, a primeira coisa é essa questão. Por que, então, além da raiva contida, por que tem gente que reclama da saúde, né? Tem uns que não reclama do clima, da vida, do outro, mas reclama de si mesmo, tipo assim, meu Deus, que dor nas costas. Aí as costas saram, a pessoa nem percebe que sarou, né? Mas continua reclamando. Aí faz algum movimento e fala, nossa, eu não fazia isso, agora eu faço. Mas e aí, vai reclamar do quê? Aí inventa outra dor. Conhece gente assim, gente? São aquelas que estão sempre atrás de uma dor, sempre querendo tomar um remédio novo, né? Às vezes até chega a ser uma patologia que vai mesmo atrás de remédio, de médico para tomar mais remédio, que são os hipocondríacos. Mas tem situações que não chega a ser um hipocondríaco, porém também acontece essa questão da reclamação de si mesmo. Por que será que isso acontece? Alguém tem uma sugestão aí? Já tentei, mas os hábitos ruins são aprendidos e ficam mais evidentes. Exatamente. Não, mudar não é fácil, não. Você é resmungona. Olha só que legal. Mas já identificou. Já é meio caminho para poder resolver. Eu vou te dar umas dicas aqui hoje que eu tenho certeza, Cecília, se você colocar em prática, em pouco tempo você consegue resultado, hein? Bom, além dessa reclamação por causa da raiva contida, que fica lá guardada em algum lugar, tem a reclamação por carência, que é muitas vezes, não são todas, tá, gente? Mas a maioria das pessoas que reclamam de saúde, de dores pelo corpo, elas são carentes. E elas acreditam, inconscientemente, elas não identificam esse sentimento, mas elas acreditam, no fundo, que na hora que elas reclamam de algo, alguém vai vir cuidar delas, mesmo que não venha ninguém. Sabe criança quando chora e a mãe vem e acalenta, e cuida, e consola? Pois é, elas estão ainda presas em algum momento da vida, onde sofreu uma certa carência, e... obrigado, Thiago.
aonde sofreu uma certa carência e por conta daquela reclamação, ela acaba chamando a atenção das pessoas. É claro que quando uma pessoa fica doente, a tendência é sim, todo mundo ir lá e cuidar dessa pessoa, não é? Ligar para saber como é que tá, enfim, ajudar da maneira como pode. Só que se essa doença fica muito tempo, vai chegando uma hora que ninguém mais dá atenção. Não é ou não é assim, gente? Então a doença só tem atenção no começo. Depois que vai passando, ela vai ficando chata, né? Pessoa doente, pessoa depressiva, ai que chato, não quero mais ficar perto dessa pessoa. É ou não é assim? Então, olha lá, a Bruna adora atenção e fica doente para isso e sente dor e reclama de dor. Essa é a questão. Então, analisa de onde vem a sua reclamação. Se ela é de carência, então você vai precisar se cuidar mais, desenvolver esse amor próprio para poder se dar essa atenção que você gostaria de ter das outras pessoas. Porque normalmente a outra pessoa não vai suprir essa necessidade. Essa criança que está carente aí dentro precisa de colo. E agora, quem vai pegar você no colo é você mesmo. É a adulta que vai pegar a criança no colo e vai acalentar essa criança e vai dar para ela aquilo que ela não teve, ou independente do motivo, aquilo que ela não pôde ter na hora que estava criança, tá? Na hora que estava pequenininha. Eita, que bom, tava precisando e chegou na hora certa então, né? Vira vitimismo? Vira vitimismo, com certeza. Eu vou falar do vitimismo também. Porque a pessoa que reclama, ela já é a vítima. Né, Tiago? Percebe a associação das duas coisas? A pessoa que reclama demais, ela é uma pessoa passiva. Por quê? Porque ela espera que alguém faça alguma coisa para resolver o problema dela. Boa noite, Cida, tudo bem? Minha mãe também chegou, ai que maravilha. Sejam bem-vindas. A pessoa que reclama demais é uma pessoa passiva e no fundo, ela gostaria que algo mágico acontecesse. Você pode tirar isso pelo trânsito. Às vezes a pessoa sai de casa numa cidade igual a nossa aqui que a gente mora, ou grandes metrópoles, você vai sair de casa no horário de pico, você vai pegar trânsito. Isso é óbvio. Mesmo durante a quarentena, o trânsito está muito carregado. E aí, gente, esse Builder Love Marketing é o meu marido, tá? Que ele tá fazendo obrigada. Por falar em rotina, né? Daqui a pouco tem mais. Então, exatamente, Tiago, uma forma de se sentir lembrado é importante. Então, vamos voltar lá no trânsito. Você sai de casa às 5h30, 6 horas da tarde. Adianta reclamar que tem trânsito? Você já sabia que ia ter trânsito. Mas a pessoa que reclamou, ela reclama do trânsito. Por que ela reclama do trânsito? Porque ela gostaria que parecesse um mágico, né, um mago, alguém assim, um gênio da lâmpada e tirasse os carros para ela passar. Isso vai acontecer? Nunca na vida, não é verdade? Você vai ter que encarar o trânsito. Você saiu de casa no horário de pico, você vai ter que encarar esse trânsito. Mas a pessoa que reclama, prefere reclamar. Bert Hellinger fala assim, né, tem uma frase de Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala que é muito mais fácil reclamar do que buscar uma solução. Então, todas as vezes que você lida com alguém que reclama muito, ela tem dificuldade de enxergar essa solução, de agir, de fazer com que as coisas fiquem diferentes. E, gente, o que eu tô falando pra vocês aqui é assim com todo o amor do mundo, porque quando a gente consegue identificar que tem alguma área da nossa vida que a gente está reclamando demais, é aquela área que eu preciso agir mais, que eu preciso fazer algo diferente para poder mudar. Faz sentido isso? Reclamação contamina os outros ou é algo individual? Claro que contamina, Cecília. Contamina demais. Gente, é insuportável ficar perto de alguém que reclama demais. Eu tava preparando aqui a live, daí eu anotei aqui, né, essa questão de perguntar para os outros se pergunta, porque de fato o reclamão dificilmente percebe que tá reclamando. Tem gente que já tá até com a boquinha assim, ó. Fecha a boca e fica assim, ó. Pode prestar atenção, esses emoji é realmente, né? Se a pessoa tá séria e a boquinha faz isso aqui, ó. Pensa numa pessoa resmungona. Na hora que acabar a live, vocês vão tudo pro espelho olhar pros seus rostinhos no espelho pra ver se não tá caindo, tá? Se tiver caindo, começa a sorrir mais amanhã e agradecer que a coisa vai começar a melhorar, tá bom? Bom, quando eu tava fazendo isso, que eu tava escrevendo, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu reclamo muito? Eu tenho reclamado ultimamente? Ele falou, não, eu não aguento, né? Ele não brincou, não, amor, eu não ia aguentar se você reclamasse muito. Porque, de fato, gente, estar perto de pessoas reclamonas gera uma energia muito negativa e, detalhe, vicia, tá?
Se você ficar perto de uma pessoa que reclama demais, não demora muito para você reclamar também. Se você ficar perto de uma pessoa que fofoca demais, não demora muito para você começar a se interessar por fofoca também. É aquela coisa da média das 5 pessoas, né? Eu acabo refletindo o que as pessoas com quem mais eu convivo, fazem. Então, se eu quero saber como é que está o meu comportamento, analise as 5 pessoas que estão próximas de você, que você provavelmente está fazendo muita coisa parecida com elas. Por quê? Por causa das nossas células espelho. Lembra? Eu falei na live sobre empatia. Nós temos naturalmente no nosso cérebro células espelho, que é o que faz com que a gente aprenda, que a gente copie as outras pessoas. Então, isso acontece para tudo e o tempo todo. Então, o ambiente onde eu convivo fala muito sobre mim. Certo? Então, tá. Vamos para as dicas? Então, ó, essa questão da reclamação, tá? Então, eu já falei, ó, as duas coisas que mais geram a reclamação: raiva contida e carência. Se você está se percebendo como reclamona, observa o que está acontecendo. Será que eu tenho coisas para resolver nesse meu relacionamento com meu esposo, minha esposa? Ou será que eu estou me sentindo carente? Estou reclamando para chamar a atenção, tá? As duas coisas faz muito sentido. Independente de qual o motivo da reclamação, eu vou passar 3 dicas importantíssimas para que vocês parem de reclamar. Anota se for possível, porque você pode indicar para outras pessoas. Você percebe que a pessoa está reclamando demais, você fala, você gostaria de mudar, melhorar um pouquinho esse seu jeito? Então, primeira coisa, qual que é o antídoto da reclamação? Quando a gente reclama, a gente está criticando alguém, certo? Não vai dar certo reclamar, olha só. Quando a gente reclama, é porque a gente está criticando algo ou alguém. Então, o contrário da crítica, elogiar. Coloca na sua agenda 3 vezes ao dia, como se fosse um remédio. Olha só, os hipocondríacos de plantão. Anota aí o remédio. Elogiar, fazer um elogio 3 vezes ao dia. Seja para quem for. Ai, Elaine, mas eu nem vejo pessoas para fazer isso. Meu, elogie seus filhos, elogie seu marido, elogie sua esposa, elogie seus pais, elogie pelo WhatsApp, elogie por comentário lá no Facebook, no Instagram, aonde você anda nas redes sociais. Elogie, faça elogios. O que vai acontecer quando você começar a fazer isso? 3 vezes ao dia, um elogio, pelo menos, tá? Pode ser mais que isso. Meu Deus, não é para começar a reclamar, é para fazer o contrário. Então, o que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Eu tô falando sério de colocar para despertar. Coloca o celular para despertar. Eu vou fazer um elogio às 10 da manhã, o outro 2 horas da tarde, o outro 8 horas da noite. Até que isso vire um hábito. Porque quando eu começo a elogiar, vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, eu não tenho mais o que elogiar. Não tenho mais motivo para elogiar ninguém. Por quê? Porque o seu radarzinho, a sua lente, está vendo mais as coisas ruins e negativas. Quando você começa a elogiar e você começa a buscar mais motivos para elogiar essa pessoa, você vai começar a enxergar as coisas boas que ela está fazendo. E aí você vai começar a mudar a sua maneira de ver as pessoas. Isso faz muita diferença, gente. Receber um elogio é gostoso, mas fazer um elogio é mais ainda. E quando a gente faz esse elogio, a gente consegue sentir tanto a gratidão da outra pessoa, quanto aquela sensação gostosa que a gente tem. Lembra que fazer o bem faz mais bem pra gente do que pro outro? Então, cara, elogiar não custa nada, né? Qual a dificuldade que a gente tem em pegar e elogiar alguém? Elogiar, olha, você fez isso, que legal, gostei do que você fez. Nossa, você fez isso, nossa, que bacana. Não precisa ser um elogio na pessoa, pode ser de algo que ela fez. É um elogio direto ou indireto. O que importa é que elogie no lugar de crítica, certo? Segunda dica na questão do reclamar ainda. Agradeça pelo menos 5 coisas todos os dias. Quem está participando do grupo da gratidão, nem precisa anotar essa, porque lá já tem esse exercício. Mas quem não está participando, pelo menos antes de dormir, todos os dias, busque 5 motivos para você agradecer durante esse dia. Gente, pode ser motivo, assim, pequeno, sabe? Nossa, eu agradeço porque eu fui fazer xixi e tinha água para eu dar descarga, meu banheiro não ficou fedendo por causa disso. Eu fui esquentar a comida fazer comida, esquentar a comida, tinha gás. E o meu fogo acendeu, sabe? Então, se a gente for ver, tem milhares de coisas que a gente pode agradecer durante o dia. Mas vamos focar em 5. E todos os dias, olha lá, a Cecília tá lá, né? Ai, que bom, primeira vez que você vem na minha live? Como
que é? É Salva Silva Lima. Seja bem-vinda, primeira vez, seja muito bem-vinda. Toda quarta-feira às 20h20, tá bom? Então, 5 motivos. Foca em 5 coisas e não durma antes de agradecer pelo menos 5 coisas que aconteceram durante o seu dia. E o terceiro e mais difícil, que esse daqui eu já passei em várias lives, passo no meu atendimento, passo em curso, porque é um exercício que tem muita serventia e é muito simples. Ah, Salvador, ótimo, seja bem-vinda. Qual que é? Borrachinha no pulso durante 7 dias, pelo menos. Coloca a borrachinha de dinheiro lá no pulso e todas as vezes que você se ver reclamando, você puxa essa borrachinha. É pra doer mesmo. Eu sei que você já fez, ai meu Deus, até arrepiou, né? É pra doer. Por que é pra doer? É pra você educar os seus pensamentos, pra você se educar. E todas as vezes que você se pegar reclamando, borrachinha. Ah, mas aí começa a machucar, troca de braço, coloca no outro braço. A intenção real desse exercício seria ficar 7 dias sem precisar puxar a borrachinha. 7 dias sem reclamar. Nunca mais você reclama na sua vida. Porque daí você consegue educar os seus pensamentos. Mas vamos começar com 7 dias, certo? Então coloca a borrachinha no pulso, se viu reclamando principalmente do relacionamento, do cônjuge, da família, vai lá e puxa essa borrachinha. Você vai ver que vai ser uma transformação na sua vida. Em uma semana você vai começar a ver a diferença em tudo, gente, em tudo. Parece que a coisa começa a fluir de uma coisa de tão maravilhoso que é o resultado, certo? Então, para parar de reclamar, elogiar 3 vezes ao dia, agradecer pelo menos 5 coisas antes de dormir, se for possível até anotar essas 5 coisas para você ver quanta coisa vai ter. E 7 dias usando borrachinha no pulso. Isso para não reclamar do relacionamento, principalmente do relacionamento. A segunda dica faz parte dessa primeira, é uma continuação. É você cuidar dos teus pensamentos. Tudo o que existe no mundo, tudo que existe, tudo que a gente vive, tudo que acontece, começa onde? Num simples pensamento. Então, o nosso pensamento ele é muito mais importante do que a importância que a gente costuma dar. Não existe nada na vida, no mundo, que não foi pensado antes de ser criado. Tudo que existe é porque foi criado. Se você conversar com um engenheiro civil, se você conversar com um engenheiro civil e falar, eu gostaria de fazer uma casa assim assado, esse engenheiro ou essa pessoa que trabalha com construção, ela vai criar na cabeça dela tudo aquilo que você falou. Antes de desenhar, um artista plástico, né? Antes de desenhar, ele vai ter aquilo pronto na cabeça. As cabeleireiras que estão aí no grupo, antes de fazer um cabelo, ela já sabe o que ela quer naquela coisa, naquele trabalho que ela vai fazer. Falar em cabelo, gente, cortei o cabelo essa semana, vocês viram? Ó, tá mais curtinho, né? Antes de cortar, eu já tinha aqui no meu pensamento o que eu queria. E a minha mãe, que cortou também, já tinha na cabeça dela. Graças a Deus foi o mesmo pensamento, né? Que quando o pensamento é divergente, dá problema. Então, tudo que existe. Antes de reclamar, você pensa naquilo que está acontecendo. Antes de casar, você pensou, não pensou? Antes de escolher o seu marido ou sua esposa, você não pensou? Então, por que o pensamento mudou? Por que ao invés de ver as qualidades, começou a ver os defeitos? Tudo começa no pensamento. Então, eu penso, o meu pensamento gera um sentimento. E esse sentimento é o que vai gerar o quê? A minha ação. E o que é a minha ação? São a maneira como eu falo, né? As minhas palavras, se são grosseiras ou se são dóceis. É uma ação que começou aonde? No meu pensamento. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, ainda bem que ninguém sabe o que eu tô pensando? Mentira! No fundo, a gente sabe o que o outro está pensando. Porque a maneira como ele reage diante das situações mostra qual é a qualidade dos pensamentos que ele tem. Tanto é, gente, que a somatização de doenças no nosso corpo vem através do quê? Do nosso pensamento. Quando eu começo a olhar a vida com olhos de maldade, com olhos feios, eu começo a ter mais problemas. Quando eu começo a olhar a vida com um olhar mais positivo, olhando o belo, agradecendo e elogiando as pessoas, eu começo a ter uma vida mais feliz. Então, a qualidade da nossa vida está intimamente ligada com a qualidade dos nossos pensamentos. Aquilo que eu penso, eu vivo o tempo todo. E não é mágica nenhuma isso, é lógica, né? Vamos pensar. Faz ou não faz sentido isso? Oi, Mari, seja bem-vinda. Faz ou não faz sentido isso para vocês?
Então, você vê, tá antes do reclamar, o pensar. Então, a partir do momento, vamos pensar. O que está acontecendo demais hoje em dia? E que está prejudicando demais também os relacionamentos e a vida da pessoa num todo. Não é a depressão e a ansiedade? Não são as duas doenças que mais têm causado medo, além do colchite? Uhum. Qual que é as duas doenças que o pessoal está com mais medo hoje? É a ansiedade e a depressão, não é? O que é a ansiedade? Não são o medo do futuro? O medo de perder o controle? O medo de não saber o que vai acontecer amanhã? A pessoa começa a colocar tanto pensamento de ansiedade, pensamento negativo, pensamento de medo, pensamento de desespero, que começa a ter crise de ansiedade. A pessoa tem depressão, por que a pessoa entra em depressão e mantém essa depressão, gente? Porque a depressão é um sentimento. Por que ele vem? Porque antes disso, antes de ter esse sentimento, ela tinha pensamentos depressivos. Pensamentos de perder o doce pela vida, perder o belo da vida, não tem mais sonhos, não tem esperança quanto ao futuro, está totalmente presa em situações que já aconteceram, desacredita de um futuro, de uma coisa boa. E aí o pensamento negativo vai acumulando, vai aumentando, vai chegando uma hora que ela não consegue mais controlar. Esse sentimento está tão forte que aí prejudica o quê? A ação, não é? Quais são os comportamentos dessa pessoa que está em depressão? Muitas vezes não quer nem, quando está em um grau mais elevado, né? Não quer nem levantar da cama mais. Não quer mais se cuidar. Não é verdade? Tá sempre cabeça baixa, tá sempre com aquele olhar triste, tá sempre reclamando, tá sempre... Percebe como que o pensamento é a base de tudo? E a gente precisa saber controlar esses pensamentos, a gente precisa tomar o remo, o leme mesmo da nossa vida e começar a controlar os nossos pensamentos. Tudo que acontece no mundo material, ela vem do mundo espiritual. É tudo ligado, né, gente? Essa divisão a gente faz assim para entender, mas tá tudo ligado. Tudo é uma coisa só. Então, o que acontece? Quando eu começo a ter palavras grosseiras, palavras de reclamação, hábitos ruins, hábitos negativos que me colocam para baixo, quando eu não tenho nem força para ficar ereta, que eu fico assim, corcunda e tal, é tudo o quê? Comportamento que veio de sentimentos ruins que vieram por conta dos pensamentos ruins. Ai, Elaine, eu não consigo, eu só tenho pensamento ruim, eu não consigo mudar isso. Sabe como que você vai fazer para mudar isso? Se realmente quer mudar esses pensamentos, você vai precisar mudar a alimentação da tua mente. Nós sabemos que o nosso corpo físico precisa de alimentação, não é verdade? A gente sabe, por mais que você goste de fritura, por mais que você goste de batata frita, você sabe que você não pode viver só por batata frita, só comendo batata frita. Você sabe que isso vai te fazer mal, não é verdade? Daqui a pouco você vai estar com um monte de níveis de colesterol, de gordura, vai engordar, vai acontecer mil coisas e essa alimentação vai te fazer mal. Então, por conta disso, você não come só batata frita. Você vai comer algumas coisas saudáveis também, você vai beber água, você vai fazer outras coisas. Porque você tem consciência de que se você comer só aquilo que você gosta, naquele momento, vai te fazer mal. Com a nossa mente não é diferente. Eu preciso escolher o que eu vou fazer para alimentar a minha mente. O que está acontecendo hoje em dia? Muitas vezes. Tem momentos que estamos tão cansados de lutar, de trabalhar, de ir para frente, esgotamos o corpo, vai impactando o mental. Exatamente, as duas coisas. O corpo impacta a mente impacta o corpo também. Mas tudo começa no pensamento. Então tá, eu já sei que o meu corpo físico não pode sobreviver só de batata frita, que vai me fazer mal. Então, eu vou comer uma salada, eu vou comer uma coisa mais saudável, eu vou evitar certas gorduras, eu vou evitar refrigerante, não é assim? A gente não sabe disso? Pois é, a nossa mente é a mesma coisa. Só que, como que eu alimento a minha mente? É através daquilo que eu sinto, nos meus 5 sentidos. Através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ouço, através daquilo que eu toco, através daquilo que eu sinto, nos nossos 5 sentidos. O que está acontecendo muito com muitas pessoas? Está alimentando a mente o tempo todo de notícia ruim. Está analisando como se fosse
mudar alguma coisa, analisando o número de mortes que está acontecendo por causa da pandemia, está analisando a quantidade de pessoas que estão sofrendo, que estão passando necessidade, está o tempo todo ligado nas notícias ruins que está passando na televisão. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer vista grossa e fingir que não está acontecendo nada. Não é isso. Mas a gente precisa ter um olhar mais positivo para a vida. Porque, eu já falei isso em várias outras lives e vou repetir nessa, eu particularmente não acredito que Deus erra. Se tudo está acontecendo da forma como está acontecendo, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, por mais que esteja fora do nosso entendimento, tá acontecendo e tá tudo certo, gente. A gente vai fazer o quê? Vai comemorar o que está acontecendo? Não, vamos fazer a nossa parte, mas vamos olhar para a vida com mais positividade. Se você gosta de saber, de estar atualizado com dados, gosta de saber o que está acontecendo no mundo, e se isso faz diferença realmente na sua vida, então estipula um horário para você ver um telejornal. Escolhe um telejornal que você confia e veja só ele durante o dia. Ah, é 20 minutos, é meia hora? Pronto, acabou. Não vai em rede social procurar dados que você nem sabe se é verdade ou mentira. Não fica o dia inteiro esperando notícia na televisão, porque isso vai te fazer mal. É a mesma coisa de você comer só batata frita. Então você precisa escolher o que você vai alimentar a sua mente. E é preciso escolher com inteligência, porque senão a nossa mente vai ficando cada vez pior. E se a mente é a ruína, é mais fácil arrumar o corpo do que a mente. Então a gente precisa cuidar antes de acontecer. Obrigada. A gente precisa cuidar da gente, gente. Se você não cuidar de você, ninguém vai conseguir fazer isso. É você que precisa cuidar de você. Certo? Então, mudar o foco, mudar a alimentação. Como que eu faço isso, Lene? Cara, lê coisa boa, sabe? Tá cheio de coisa. Aqui no YouTube, aqui no Instagram, nas redes sociais, tem coisas boas e tem coisas ruins. É preciso escolher aquilo que você quer. Procura nos seus objetivos. O que você quer estar fazendo daqui 10 anos, daqui 5 anos? O que você precisa aprender para alcançar aquilo que você quer? Comece a estudar agora. Ainda mais se você estiver de quarentena, se estiver em casa, procura fazer coisas boas, procura fazer coisas saudáveis, tá? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a alimentar os pensamentos, a diminuir os pensamentos negativos, automaticamente diminui os sentimentos negativos e vai começar a melhorar as suas ações também. Então, olha, essas duas dicas aqui, ó, da borrachinha no pulso, essas 4 já, né? Borrachinha no pulso, começar a agradecer mais, começar a elogiar mais e parar de ver coisa ruim, já vai melhorar, olha, muito, muito tua vida. Não sei quanto, porque depende de quanto você usa. É tudo isso, né? Mas vai melhorar. Sou professora e isso que você está falando é a minha realidade. Fico de olho o tempo todo no noticiário procurando entender como vai ficar o ano letivo. Fico ansiosa com o retorno. Não se preocupe, Cecília. Na hora que voltar, vão te avisar. Você não precisa ficar o tempo todo olhando, até mesmo porque não vai mudar nada. As notícias vão acontecer. A hora que voltar, vão te avisar. Vai fazendo só o que você precisa fazer, só o que depende de você. O resto, deixa pra lá. Deixa quem tem autoridade pra isso, né? Porque se não cabe a nós, a gente não precisa se preocupar com isso. Gente, eu sou totalmente fora de tudo, de notícia, eu não sei. Eu só sei quando realmente chegou até mim, tá. Então não vai ter mais aula. Hoje eu recebi uma notícia, né, que não vai ter aula até o dia 11. Ótimo, veio no grupo da escola, eu não precisei ler jornal, eu não precisei buscar na televisão, eu nem busquei na internet. Porque o que a gente precisa saber vem até a gente, não precisa se preocupar com isso. Tenta fazer isso para ver se você vai conseguir. A terceira dica que eu coloquei aqui é a questão da televisão, que eu já falei, né? Que é a questão do como que você está se expondo a essas notícias. Porque, gente, é assim, ó. Como eu falei anteriormente, a qualidade dos nossos pensamentos está intimamente ligado com a qualidade da nossa vida, do nosso bem-estar. Não é o que está acontecendo no mundo, é o como eu estou levando isso para a minha vida. Se eu ficar muito alimentando isso na minha mente, eu vou dormir, eu vou pensar nisso, eu vou acordar pensando nisso, eu vou sonhar com isso, eu vou começar a sentir medo. E o medo faz o quê? Atrai aquilo para a nossa vida, né? Então, o melhor é resolver isso. Bom, essas dicas até agora foi sobre nós, né? Sobre nós mesmos. Agora vamos falar um pouquinho da relação de nós com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Então, a quarta dica, respeita o espaço do outro, principalmente se vocês estão em casa por mais tempo, se estão precisando estar mais tempo juntos. Então, estipulem tempos para vocês ficarem sozinhos. Se você acha que seu marido está te
ai, tem hora que me sufoca, ou então ele acha que se sufoca, então eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, de tal a tal hora, eu vou entrar no quarto, você me deixa lá, eu vou fazer uma leitura, vou fazer uma meditação, vou ouvir música, vou fazer qualquer coisa, mas quero ficar sozinho. E tá tudo bem, gente, não é porque o outro decide ficar um pouquinho sozinho, que ele não gosta mais de você, que ele quer divórcio, sem drama, né? Então, vamos respeitar o espaço do outro, mesmo estando no mesmo ambiente. Isso pode ser muito saudável para os dois. Depois, muda o repertório. Varia um pouco. Por que acontece? A rotina é o quê? É sempre a mesma coisa, não é? Mesma coisa. Então, se eu começo a ler um livro diferente, o que vai acontecer? Eu vou ter outros assuntos. Se eu começo a seguir uma pessoa diferente, se eu começo a ver dicas de relacionamento, se eu começo a ver dicas desse meu sonho que eu quero lá na frente, se eu começo a assistir os vídeos que tá lá no YouTube, no meu canal, olha, gente, tem vídeo lá, tem mais de 200 vídeos. Se vocês quiserem dica de relacionamento, tem de sobra. Sabe, você vai ter outras coisas para conversar. E aí, a hora que vocês forem conversar, vocês não vão falar dos mesmos assuntos que falavam até ontem. Vão falar de coisas diferentes. Então, quando a gente muda o nosso repertório, muda as músicas que ouve, muda o programa que assiste, muda a conversa, sabe? Muda a vibe. E aí, você muda também essa rotina, né? Essa coisa que está enjoativa. Se a relação já caiu na rotina, eu não vou falar para você que é fácil de sair, porque o hábito é uma coisa automática. Você faz mesmo sem querer. Quando você vê, você já fez. Força do hábito. Então, é preciso ficar consciente, ter foco, persistência, paciência com você mesmo. Mas é muito possível mudar. Depois, e essa é muito importante e é pro casal, hein? Façam juntos. Ai, peraí, vou ver. Faz sentido, gente? Coloca aí pra eu saber se vocês estão. Tem hora que vocês ficam tão quietinho que eu falo, será que eu tô falando sozinha? Isso aí, ó. Quando começa a subir coraçãozinho, eu fico tão feliz. Ó o ego falando alto. Bom, a sexta dica. Pega vocês dois, uma hora que tiver no clima, né? Não vai chegar do nada, assim, e dar uma voadora. Mas junta os dois lá, o casal, pega um papel, uma caneta e façam uma lista do que vocês acham que pode ser mudado para melhorar a relação de vocês. Olha que simples, gente. Faça lista e não julgue o que o outro falar. De repente, vocês vão descobrir que... você está ficando muito tempo no grupo da sua família, lá no WhatsApp. E isso está me incomodando. Uai, se a pessoa falou isso, você fala, nossa, será que eu tô ficando muito tempo mesmo? Porque às vezes a gente faz as coisas e não percebe. Então, de repente tá ficando muito tempo. Mudança de hábito? Um filme? E aí, que legal. O Thiago tá indicando um filme. Mudança de hábito. Deve ser bom mesmo. Eu não lembro. Eu acho que eu não assisti, não. Vou assistir. Então, às vezes a pessoa te fala assim, você tá ficando muito tempo nas redes sociais, isso tá me incomodando, eu não gosto quando você faz isso. Você tá ficando muito tempo na televisão. Você tá falando muito de doença. Você tá falando muito... Entende? Detalhes, coisas básicas, coisas simples, mas que se forem mudados, vai melhorar o relacionamento de vocês. Aqui em casa eu acho que meu marido ia falar, o que você falaria, amor, pra mim, na lista? Tá fazendo comida muito tarde? Aqui em casa tá tudo desregulado os horários. Rotina aqui não existe. Mas nunca foi muito diferente também, não. Só quando as crianças iam pra escola. Enfim, façam aí a lista de vocês, o que tá incomodando, o que pode melhorar. Mas não coloque na lista como se fosse uma ordem. Olha, você tem que mudar isso para melhorar. Não é isso, não é esse o intuito do exercício, tá? É para que vocês entendam o que outra pessoa tá pensando. Para vocês poderem melhorar. Então, pode ser, fulano, vamos casal pequeno, a criança está dormindo na cama, isso está dificultando a nossa vida pessoal. Aí é um problema que pode melhorar muito. Como que a gente pode fazer junto para tirar ele da cama? Eu anotei umas coisas, exemplos. Elas vão muito de os quartos. O nosso quarto, então, ele tem que estar com um ar gostoso. Os problemas, certo? Você acaba orando com dificuldade. E isso vai prejudicar a relação de vocês. Então, o que vocês estão levando para cima da cama de vocês, tá? Às vezes aí, um item para colocar na lista, se é que vocês têm isso, ó lá, ó. O Zap aí, ó.
Tá incomodando? Fala, não, você tá ficando muito, não dá. A Laine faz mais bolo. Ah, então, mas eu faço, Thiago, é que não é sempre que eu posto. Eu fiz um essa semana que ficou show. Aqui em casa, primeiro que ninguém quer ir no mercado, nem na padaria, então a gente faz tudo. O que dá pra fazer, a gente faz em casa. Tá falhando, Camila? Só pra Camila que tá falhando? Ou pra mais pessoas? Gente, me fala. Então, será que é excesso de rede social, excesso de TV, excesso de WhatsApp, excesso de noticiário? Será que eu estou trabalhando demais, fora de horário? Será que dá para organizar esses horários? Se a gente não falar para o outro o que está incomodando, o outro não vai saber. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, certo? Sétimo, coloque o relacionamento como prioridade. Mesmo que vocês estão em casa... Ai, que bom. Melhorou? Tá, agora vai melhorar, gente. Eu acho que eram umas mensagens que estavam entrando aqui, que eu estava vendo entrar. Mesmo que a gente está em casa, mesmo que a rotina tá meio complicada, não dá para sair, não dá para viajar, não dá para visitar pessoas, não dá para receber gente em casa. Mesmo com tudo isso, vocês podem sim fazer programas a dois, né? Sei lá, eu não vou ficar falando de filme e série, porque eu acho que é o que tá tendo, né, gente? Todo mundo tá aí acompanhando série, fazendo filme e tal. Mas programem alguma coisa que seja importante para vocês e coloquem isso como prioridade, porque isso vai fazer toda a diferença também na vida de vocês. Quando você começa a ver que o outro tá dando sim prioridade pro relacionamento e você também. Faz a sua parte, dê prioridade para o relacionamento. Seja uma janta diferente, uma vez por semana, né? Fazer uma comidinha juntos, vai os dois para a cozinha, isso é muito legal. Tudo que a gente faz junto gera mais cumplicidade, gera mais intimidade entre o casal. E agora, algumas dicas para poder apimentar também a relação sexual, né? Tá chegando mensagem de novo. Vai. Agora, a última parte. Se surpreendam. Como que a gente pode se surpreender no meio de uma quarentena, toda em casa, criança que não tem aula, a gente não pode sair de casa, tá tudo assim, meio virado. Tá na música. Vai ficar salva no canal, tomara, né? A gente espera que o Instagram nos ajude com isso. Então, como que a gente pode se surpreender? Primeiro, volto lá na primeira dica, elogiar mais um ao outro, quando o outro não tá esperando. Vocês viram meu marido que lindo? Fez um elogio pra mim aqui na live. Eu não tava esperando, ele me surpreendeu. Então, são coisas que pode até parecer pequena, mas faz tanta diferença, gente, na nossa vida. Então, deixa recadinho, escrito à mão, em algum lugar que essa pessoa vai ver. Exato, usa criatividade. Levanta mais cedo, prepara o café. Quem é que tem o hábito de fazer o café? É o marido? Então hoje você levanta, vai lá, faz o café. Faz alguma coisa diferente que o outro não espera de você. E que realmente ele perceba que você está fazendo para o bem do relacionamento. Tá? Isso vai surpreender e vai gerar um gás para vocês continuarem. Uma coisa que eu coloquei aqui, agora duas coisas que eu acho muito importante e que de fato faz muita diferença na vida sexual do casal. Primeiro, troquem mensagens de carinho, mensagens picantes, mensagens de elogio, mensagens de lembranças, fotos. Gente, não importa que se vocês estão na mesma casa. Eu aqui, eu e o Wagner ficamos um de frente pro outro aqui no nosso escritório. E de vez em quando eu recebo umas mensagens e falo, meu Deus, meu marido é doido. Porque ele manda e eu mando pra ele também. A gente tá de frente um pro outro, mas a gente troca mensagens. Por quê? Porque isso instiga. Eu tô trabalhando, tô concentrada. De repente recebo uma mensagem: olha, eu te amo. Ai, que gostoso. É muito bom. Isso nutre a relação. Então, e não custa nada. É uma coisa muito simples e faz muita diferença. Outra coisa, quando a vida sexual do casal tá assim, mais pra lá do que pra cá, uma boa dica que eu acho muito valiosa, que eu também sempre indico, é começar a leitura de algum livro erótico, que é um livro adulto mesmo. Você encontra aqui na internet, hoje é muito fácil, eu não vou indicar nenhum... posso até falar dos 50 Tons de Cinzas, que é muito conhecido, né? Mas tem N livros nesse mesmo estilo dos 50 Tons de Cinza. Você pode encontrar na internet, você pode encontrar em audiobook, tem
meu Deus, tem uma infinidade de sites que tem contos eróticos, sabe? Então, se você se interessar por esse assunto, vai lá, busca na internet contos eróticos, lê aquele que você gosta, envia pro seu cônjuge o conto para ele ler durante o dia. Você vai ver como que vai chegar em casa, ou então se já estão em casa, quando vai chegar à noite, vocês se olhando diferente, com mais desejo, com mais carinho. Por quê? Assim como a nossa mente precisa ser alimentada, o nosso corpo precisa ser alimentado, a nossa vida sexual também precisa ser alimentada. E se a gente deixar ela a rodo, né, a Deus dará, o que vai acontecer? Vai cada vez menos ter o desejo sexual e alimentar esse desejo sexual. Mandar nudez pode? Uai, pode. Nudez, é nu, né? Pelado. É isso que você quer dizer, né? Pode, uai, claro que pode. Por quê? Você não tá mandando pro seu marido ou pra sua esposa? É claro que tudo tem que tomar cuidado, né, gente? Não vai mandar pra pessoa errada e depois falar que ouviu na minha live. Mas o que vocês quiserem pode, o que o coração mandar, o que não infligir valores, o que não for contra aquilo que você acredita, claro que pode. Você faz o que você quiser, né? Somos adultos e cada um escolhe o que quer da vida. Gente, eu acredito que era isso. Nossa, eu até cansei. Ficou alguma coisa em dúvida aí? Se ficou, vocês podem colocar, por favor, pra gente já falar. Eu não vou indicar para vocês nenhum site de contos e nenhum livro, porque vai muito do gosto de cada um, do que o casal gosta, do que o casal leva como verdade, sabe? Vai muito dos valores, da criação. Então, vocês escolhem se resolverem adaptar essa dica. É legal até vocês levar para cama. Ao invés de levar celular para ficar falando com outras pessoas, para ficar em Instagram, em Facebook lá, na hora que vocês forem deitar, leiam juntos. Gente, isso é tão gostoso. Faz, depois vocês me falam se foi bom ou se não foi. Não fala tudo agora, deixa um pouco para outra live. Menino do céu, nem te falo. Essa é a live número 84. Tudo nesse estilo. Qual o bolo da semana? Não sei, Thiago. Acho que vai ser de fubá, que eu tô com vontade de comer bolo de fubá. E aí eu posto lá nos meus stories. Me acompanhem. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês. É maravilhoso quando vocês participam assim, a gente conversa, fica um bate-papo gostoso. Tomara que as dicas que eu trouxe, né, esse assunto que eu trouxe, tenha feito sentido e faça alguma diferença na sua vida, porque não adianta só ouvir e não colocar nada em prática. Figurinhas, meu amor, vale? Claro que vale, tudo vale. Tudo vale. Música, uma coisa que o Wagner me manda muito, né, amor? Ele pega lá a música lá da época que a gente namorava, do começo do casamento, e ele me manda lá uns TBT. Eu adoro. Paro tudo que eu tô fazendo e vou escutar a música que ele mandou. É uma delícia. Que bom, que bênção. Gente, muito obrigada mesmo. Na próxima quarta-feira, às 8h20, né? 20h20, estaremos aqui novamente. Não sei, Cida, que cor que é esse batom. É um ali que eu peguei. Que bom. Beijo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Esse final de semana é Páscoa, né? Estamos na Semana Santa, então que seja uma semana de fato santa, que nós possamos refletir a nossa vida. Hoje mesmo eu coloquei um post bem legal, que é nessa questão quando a gente não pode mudar uma situação, a vida nos desafia a nos mudar perante essa situação. Então esse assunto que eu trouxe na live era bem encaixando nessa frase que eu coloquei. Ai, que bom, um momento muito valioso, foi de grande proveito, agradeço por compartilhar, que bom, obrigada, Cecília, obrigada também, Salvador. Eu coloquei essa frase e essa semana toda eu também coloquei várias frases voltadas a esse momento que nós estamos vivendo de reflexão, né? A ressurreição, enfim, a Páscoa. Eu espero que vocês me acompanhem, adoro quando vocês comentam lá nos meus posts, tá? Vamos postar, vamos tirar uma foto para poder postar lá e divulgar a live para mais gente? Vamos lá, tira um print, tira para mim, por favor. Eu vou postar. Então tá bom. Se vocês puderem também, posta lá uma foto, um print aqui da live. Fala pra mim o que foi bom pra você, o que foi legal, o que realmente fez sentido. E na próxima quarta, às 20h20, nós nos vemos novamente, tá bom?
Um beijo, bom feriado, boa Páscoa a todos, que seja um momento realmente de ressurreição nas nossas vidas, certo? Beijo! Até mais!